Tá gravando. Grande Renato. Como você tá, Carlos? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Todo Tempo Podcast o teu podcast de todos os sábados. O teu podcast também, o teu podcast. O teu podcast. Estamos aqui mais uma vvez, Edson tá ali na área. Estamos aí, na paz de Deus. Isso. Lembrando que todos os sábados estamos aqui com esse maravilhoso cenário, nosso amigo Edson, e que a gente precisa te lembrar que Deus é bom todo o tempo. Esse é o canal que fala da palavra maravilhosa, que filtra os nossos corações para aquilo que importa. Que nos alimenta. É. Carloso, que bom te ver aqui de novo. Bom. Tô achando que você tá mais calmo, cara. Tô mais tranquilo? É, você tá mais tranquilo. Quer dizer, o carro já é calmo, né? Tá mais ainda. Que daqui dá pra sentir melhor, né? Mas, cara, sabe de uma coisa? Vamos pra mensagem aqui, que hoje a gente tem coisas ricas, mais uma vez. Tem muitas coisas que a gente vai falar hoje que vocês já ouviram. E a gente vai reanimar isso em vocês. De alguma maneira, a gente precisa sempre estar ouvindo novamente, né, Carlos? Pra lembrar. Buscando, lembrando, relembrando. Revisitando. E isso faz bem e ajuda a gente a manter a nossa mente no lugar, né? E sabe uma coisa que vai ser legal pra gente pensar o dia de hoje? Os caminhos traçados por Deus pra gente chegar no objetivo que Ele deseja. Primeira coisa é que em João 14, versículo 6, a famosa e profunda frase, Carlos, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, cara. Beleza. Esse Cristo que é essa parada aí, mano, Ele mesmo dizendo, Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo Ele o caminho, a verdade, uma pessoa é a verdade, uma pessoa é a vida, contém a vida nele. Isso aí, sendo algo que você já ouviu, já meditou, já guardou no teu coração, de alguma maneira, como dizem, você se rendeu a esse argumento dado por ele, a essas verdades dadas para ele. Você encontrou uma pérola preciosa num campo, como ele mesmo falou. O homem que encontra essa verdade é como aquele homem rico que, encontrando um campo com um tesouro nele, vende tudo que tem em troca daquele campo. Vai lá, compra o campo. Vai lá, compra o campo e se estabelece ali. E fica com essa joia, né? E aí, aqui tem as verdades, né, Carlos? Carlos. Olha, o caminho, a verdade e a vida. Ele já esclareceu pra gente, né? Se a gente coloca ele como o único e suficiente Salvador, ele já esclareceu que tá tudo nele. Tá tudo nele? Essa é uma frase muito completa, né, man? Tem tudo ali, velho. E só que isso a gente, como ser humano, que curioso, a gente começa a investigar, né? Você ouve um troço desse, você fala, uai, peraí, uai, onde que tá? Como assim que esse cara tá falando isso aí? Qual homem na história falou isso aí, ô Carlos? Será? Você que é um autoridade? Cara... Eu não lembro, não. Tipo assim, falando ele mesmo ser a verdade, cara. A pessoa ser a verdade é cabuloso, né, velho? Doido, né? É louco pensar que uma pessoa pudesse falar isso mesmo de si, né? Eu sou o caminho. O caminho. Mano, tem que ter autoridade pra falar isso aí. Pensa você falando pra sua mulher. É doido, né? A mulher, mulher, eu sou o caminho aqui, ó. Imagina, mano, tu tem que aguentar, daqui a pouco tá com febre na cama, precisando de um monte de coisa. Cara, como assim que você é o caminho? Imagina, a pessoa que se diz ela mesma ser o caminho, ela tem que segurar a onda de tudo, cara.
sei lá, a pessoa que tá debilitada, como se Cristo nunca pudesse estar debilitado, entendeu? Porque se ele é o caminho... É o que você está dizendo, né? Na verdade, ele já está colocando ali a sua autoridade. Ao afirmar isso, né? Isso, ele já está explicando para nós a sua autoridade. E poder, né, cara? Porque, pô, pra você conseguir falar isso tudo aí, você tem que ter poder, mano. A autoridade também, mas você tem que ter um poder atrás dessa autoridade aí, né? Pra falar, não, tô sustentando isso aqui, deixa comigo que eu sei o que eu tô falando. É muito complexo pensar sobre essa frase, cara. Mas é engraçado que nessa frase aqui, embora esteja tudo, Carlos, tem uma palavrinha que é um adjetivo, um dos mais poderosos de Deus, que é o amor, cara. Isso aí. E o amor, ele aparentemente não tá nessa frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aparentemente ali, em palavra, ela não tá. Mas quando você começa a investigar, como aquele homem que encontrou debaixo das terras ali o tesouro, ele começa a cavar para chegar perto desse tesouro, ele abre aquele baú ali e contempla, né? Essa verdade que ele está dizendo aqui, quando a gente contempla Cristo, a gente vê nas ações dele essa resposta, né? É verdade. Nas ações dele, e de novo, a gente estava conversando ainda há pouco, né? Como que é importante, como que Cristo responde as coisas pra gente. Né? Vamos chegar as nossas aí. questões, as nossas dúvidas. E se a gente olhar os atos dele, todos os atos são impregnados de amor, né? Todos os atos. Nossa. São... Melhor palavra. A ação do caminho, a verdade e a vida é através sim, né? cara, incrível. De amar, né, cara? Uhum. E aí, Joãozinho, o discípulo lá que tanto reconheceu o amor dele, falou: a gente só ama ele porque ele nos amou primeiro. Então quer dizer, cara, você primeiro recebe o amor antes de qualquer coisa, né, Carlos? Amor... Como você falou limites, agora um negócio que me fez pensar, cara. Quando ele tava andando ali, nas terras ali, né, se apresentando, né, se colocando ali à exposição, ele andava amando, né, velho? Então, tipo assim, o cara que andava transbordando isso aí, como você falou, ele tava distribuindo dessa ação que é o amor dele para todos que chegavam perto dele. E aí, então, essa frase de João tem muito a ver, porque ele dizendo, nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Cara, tem muita coisa nessa frase também pra gente poder pensar assim, será que eu realmente entendi que ele me amou primeiro? Esse amor de Cristo, sendo incondicional, que a gente sabe, tipo, não é o nosso amor, é o amor dele. É um negócio muito sem limites, né, cara? É muito extramundo, né, velho? Ele extrapola o sistema que a gente tem de relações aqui, né, cara? E quantas pessoas vêm para Cristo e até então não sabiam que ele morreu na cruz por nós, né? Eu mesmo. Não tinha muita dimensão não, meio perdido, cara. Como é que foi isso? Como é que foi que você viu essa... Cara, é assim... Sabe quando você sempre ouve esse troço, mas não cai a ficha? Não, Deus, Jesus morreu por você, não sei o que. Jesus... E aquela frase... Jesus te ama. É, isso aí mesmo. É porque, na verdade, ninguém te explica, né? Não. Ele só joga na tua cabeça e fala... Jesus te ama. Você fala, beleza. Imagino que sim, você pensa, né? Não, e é uma frase que até às vezes ela fica... Você não quer ouvir, né? É uma coisa que não faz bem pros seus ouvidos. Você fala, cara, como assim? Às vezes aquilo não bate muito, né? Com o que você conhece de amor. Como assim que ele me ama, velho? Nem me conhece. Tipo, não tamo... É aí que tá, né, cara? Deus ama a gente antes que a gente o conhecesse. Isso é tão maravilhoso.
Só que o encontro com ele tá dentro dessa frase que eu li primeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você me perguntou, como que foi isso? Cara, eu só encontrei esse amor quando eu ouvi a verdade. Aí. Putz, cara, isso é muito... Isso é um negócio que... Vocês que estão aí, que passaram por uma conversão, que eu passei, o Carlos, o Edson, a gente tá sabendo o que essa frase significa, cara. Sim. Eu só entendi o amor dele quando eu pude ouvir uma verdade. E a verdade é a apresentação desse homem. Quem que ele é, o que ele fez, por quê, o motivo. Cara, quando eu ouvi isso foi como caiu uma venda, cara. E aí é como se o amor dele passasse por cima de nós, velho. Como uma avalanche, assim, uma enxurrada, cara. Um negócio... Você não tá mais sozinho, né? Eu tô aqui. Nossa, Carlos. Eu acho que em João 13, eu até... Acho que você abriu aí, né? Lê pra 13, mim, por favor. João 13, versículo 34, 35. Quase um dos últimos versículos. Olha o que ele fala pra gente quando a gente recebe esse amor dele. E olha, lê aí, Carlos, vai. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Cara, olha como é... Olha, deste modo, todos saberão que são meus discípulos. Ainda na minha versão tá... Vocês reconhecerão... Não, desculpa. Desse modo, reconhecerão vocês como meus discípulos. É. Como reconhecer, né? Tipo assim, cara. É a marca. É uma marca. É um selo, né? É como se fosse um indicativo, assim. Ó, esse cara aqui tem a ver com aquele cara lá. Porque ele tá fazendo o mesmo. Como se fosse um selo de Deus. A marca, a assinatura dele... fosse o amor, né, cara? Então, quando ele chega no outro, a pessoa identifica que isso não tá vindo de você, cara. Isso tá vindo de um outro. Por isso que antes você recebe e aí você dá. Você dá daquilo que te deram. É o mesmo amor. E você pode dar o que você tem, né? Você só pode dar o que você tem. Agora, Cristo é tão fantástico, Carlos, que é isso que você pensa, cara. Você pensa igual eu, tenho certeza. Ele falou assim... Amai uns aos outros como eu vos amei. O que Cristo está fazendo? A gente olhar para ele, cara. Ele está fazendo a gente olhar para ele e reconhecer o amor dele antes. Como é que você vai saber amar dessa maneira sem ter conhecido como ele amou? É isso aí. Olha como ele está fazendo a gente ir voltar para ele, né? E olhar para ele primeiro. Ó. Eles só vão reconhecer vocês quando vocês virem o meu amor. E aí, entendendo o meu amor e recebendo, vocês terão eles também, o meu amor em vocês. E ali vocês, por coincidência, por osmose, como dizem, por consequência, quer dizer, as pessoas reconhecerão. É como se Cristo estivesse dizendo, as pessoas me reconhecerão em você, nesse amor aí, que é ele mesmo. Mas ele falou sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele fala, ele fala assim, quando vocês falarem a verdade, eles me reconhecerão. Não. Quando vocês amarem uns aos outros. E aí ele eleva o padrão, né? É. Como eu vos amei. Aí aumenta o negócio, né, cara? Aí vai além de nós. Né? Além de nós. É claro que ele só tá falando pra gente olhar pro amor dele. Mas a gente jamais vai conseguir amar como ele, né, cara? Porque o amor dele é perfeito. É o nosso exercício diário, né? É o nosso exercício, né? Ô Carlos, mas naquele trecho lá de Coríntios, lembra? Que eles falam sobre o amor? Sim. Coríntios 13. Cara, em Coríntios 13... relata muitas coisas de como ele amou, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas
é a referência de como Deus, Cristo nos amou? Tem várias. É só começar a ler isso aqui. Tem. É só ver os atos dele. Se a gente parar pra olhar, todos eles É o que você falou. são de extremo amor, né? Você falou que ele andava impregnado de amor, né? E perdoando os pecados, curando, trazendo vida. Tipo, corrigindo com amor também, cara. Sim. Tipo assim, relocalizando a sua cabeça. Tudo na graça. Em 1 Coríntios 13, no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí, cara, isso é o Cristo mesmo. Ali no 7, ó. Tudo sofre, Tudo crê. tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir As línguas cessarão. e o conhecimento desaparecerá. O amor jamais morre. Cara, quem que é o único eterno que a gente conhece, hein, ô Carlos? Você tava falando de sinônimos, né? Aquela hora das palavras que são sinônimos. Quer dizer, amor e Jesus são sinônimo, né, cara? É isso aí. Amor e Deus é sinônimo. É tudo a mesma coisa, que jamais morre. E às vezes a gente fica querendo pregar pros outros, né? Ou falar de Cristo pros outros. Mas ele tá falando assim, apenas, primeiro, receba o meu amor de verdade, olhando pra mim, reconhecendo tudo isso aqui que a gente leu. E como é importante isso, né? A gente aceitar esse amor, saber que ele nos perdoa pra gente poder aceitar esse amor, porque senão você fica com aquele eu não mereço. E então você vai até ele, ele perdoa, você recebe esse amor, e aí você, cheio desse amor, você pode agir. Você vai pra missão, né, cara? Porque sem esse amor, a gente vai trazer coisas, às vezes, até da nossa velha roupagem, né? Vai trazer chatices e trazer, às vezes, vícios de comportamento, exatamente. de pensamento, né? E vai ser chato com o outro porque não tá com esse amor dentro de si. Verdade, né, cara? E aí tá cobrando coisas, cobrando isso, cobrando verdade. aquilo. E a maneira como Jesus nos orienta e nos chama a atenção não é assim, né? Não. É de outra maneira. Imagina se tudo que a gente fizesse, Carlos, fosse primeiro pensando em como que eu posso amar nessa atitude aqui, mano. Ter um ato de amor com essa pessoa. Sei lá, uma pessoa que te fechou no trânsito. Ou uma pessoa que falou de uma maneira com você meio áspera. E a gente que foi na direção dele e se sentiu perdoado, sabe os erros que nós cometemos e nós fomos perdoados desse erro. É verdade. Então a gente consegue também olhar e... Até eu fui amado, por que eu não posso amar essa pessoa, né? Mas eu sou muito pior do que essa pessoa, né? Eu já fiz muito mais coisas e Deus ainda me deu um amor que eu nem merecia. E mesmo assim ele me amou, cara. Tipo, essa questão, isso aí que você falou, é muito legal entender de você ser aceito, né, Carlos? Tipo assim, você praticou tudo aquilo, cara, mas Deus, ele te trouxe daquele jeito mesmo, cara. Ele te transforma por dentro, porque a gente está conectado com os espíritos, com o espírito dele, melhor dizendo, que realmente trabalha de maneiras insondáveis, inquestionáveis, que não está conectado nesse mundo, porque é vindo de maneira sobrenatural. Porque quando a gente realmente recebe esse amor aí, Carlos, e segue nesse caminho, nessa direção, a gente sabe,
em João 16, versículo 17. Não, João 14, versículo 16, 17. Ele fala assim, ó, Cristo. Por que eu tô lendo isso aqui? Porque você falou assim, a gente tá às vezes agindo nos vícios de comportamentos antigos ou mentes antigas, mas a gente é renovado. Por que a gente é renovado? Por conta disso aqui, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Cara, o Espírito da verdade, nesse momento aqui, ele falando com os discípulos e quem estava em volta, ainda não estava habitando nessas pessoas. Mas ele estava dizendo que ia mandar esse cara, esse Espírito aí. E ele ia habitar dentro de vós. É o que está escrito aqui. Isso. No versículo 23, olha ali, ó, Carlos. Ele fala, né? Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei Voltarei órfãos. para vocês. É isso aí. No 23 ele fala assim, Jesus falou mais uma vez, né? Se alguém me ama, segue a minha palavra, me obedece. Meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Dentro, cara. Dentro de nós. Então, existe um Espírito da verdade habitando em nós, fazendo a gente ser transformado de vez em vez, de tempo em tempo, para que a gente pareça cada vez mais com Ele e aí seja reconhecido, porque é como dispensando esse Cristo que está habitando junto com o Pai em nós. E aí, para arrematar ainda, no versículo 26, nesse mesmo aí, ó. Mas o advogado, é esse aí que ele mandou. O Espírito Santo é esse. A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Cara, até lembrar, mano. Às vezes você lembra de uma coisa que Deus está fazendo. Às vezes você lembra de um negócio que você não se dava mais conta. Às vezes você lembra do seu percurso. Nossa, quando eu encontrei Deus, igual eu fiz agora aqui que você me perguntou. Tipo, você lembra várias vezes, você conta aqui alguma coisa que você vivenciou com a presença de Deus mudando aquele momento. Aí ele tá falando aqui que esse Espírito que habita dentro de nós, ele vai mudar a gente e vai ensinar a gente, vai fazer lembrar e que a gente recebeu isso aí, cara. Isso aí é um selo, é uma marca dele dentro de nós. Então quer dizer que você porta um monte de ferramenta, vamos dizer, a ferramenta com artigo definido, o Espírito Santo de Deus, e você se move por ele, mesmo às vezes achando que é você mesmo. Por exemplo, você não já teve atitudes que daqui a pouco você viu, cara, com certeza o Espírito me motivou a fazer aquilo. Depois você pensa, às vezes nem é sempre na hora, às vezes é mais tarde, o Espírito chega perto de você e fala, Carlos, aquela hora ali, eu que te dei uma cutucada pra você fazer. Aí você fala, cara, eu acho que o Espírito ali que me fez fazer aquela parada, cara. Eu nem queria fazer aquele negócio, eu fiz. Tem umas coisas assim que a gente não pode explicar, velho. Não adianta. É umas paradas que é como se mover no sobrenatural. Se mover no sobrenatural nem sempre tem a ver com tudo que você tá entendendo. É ou não é? Às vezes tem umas paradas que estão rodando ali que você vai com fluxo mesmo. Vai fluindo. Nem tudo você tá sob controle total. O controle que eu quero dizer é aí que entra a fé. Que tem coisa que você faz motivado pela fé. Não é que você perde o controle de maneira alguma. A gente tem absoluto controle. Mas você rompe
a razão, o motivo pelo qual racionalmente está fazendo aquilo. Muitas vezes você está amando uma pessoa sem saber o resultado que aquilo vai trazer. Racionalmente, pode ser que naquele momento ali você teria que devolver de uma maneira mais seca, ou de uma maneira deixar pra lá e nem falar nada. Mas aí, por amor ao Cristo, que você ama Ele, pelo amor que você sente por Ele. Na atitude de um colega de trabalho, por exemplo. Por né, exemplo, que você tá falando. Exato. Ou até na rua, com uma pessoa desconhecida também poderia ser, ué. Cara, você pode voltar lá e refazer aquele episódio ali que ficou constrangedor, cara. E ser humilde e se colocar numa posição ali de refazer aquilo, sabe? Sim, sim. Cara, e às vezes esse fazer é uma questão assim... quando a gente está em obediência a Ele e a gente está afinado, né, um instrumento que está procurando estar à disposição, você faz um ato e na hora vem ali, opa, pegou pesado aqui. Né? Verdade. Aí não é uma coisa como se você tivesse recebido um espírito que está tomando conta da tua vida, né? É verdade. Bom ponto. É uma coisa assim que deixa o seu espaço de ação ali. Né? Porque você pode... você lembra, e aí na hora você lembra aquilo e você tem a autonomia de ir lá consertar o que foi feito ou não. Ou não. Mas se você não faz e não está ali em obediência, afinado, né? Como você falou, com o que te faz bem, em obediência com o que te leva a ser uma pessoa melhor, você vai sentindo menos da sua presença. É verdade, mesmo. Né? Você é incomodado, mas se você também não faz, você vai esvaziando aquela presença e você vai ficando com menos aqui. Pelo menos eu sinto dessa maneira, né? Não sei se você sente assim também. Não, é exatamente isso, cara. Assim, você e eu estamos na mesma jornada aqui. Embora seja o mesmo espírito que atua em mim e em você, pode ser de maneiras diferentes. Mas eu tenho procurado fazer exatamente aquilo que eu tô entendendo que tem que ser feito, sabe? Eu não tô querendo ser Jonas, não. Vai lá, não sei o que, aí a pessoa não vai, volta, passa tudo que é esse trem, sabe? Não tô querendo, não. Então, tipo assim, mas tem hora que você às vezes pode fazer um caminho estranho. Sim, você até me lembrou. Humanos, né? Nossa, uma amiga minha me contou outro dia um caso desse aí, cara. Ela falou assim: nossa, eu passei por uma situação não lembro se era com familiares e tal, e aí eu tive uma atitude que na hora que eu tive a atitude, eu senti que eu não devia fazer. Mas aí eu fui lá e fiz, porque eu tava meio assim, não sei o quê. A pessoa tava meio alterada, assim, com as emoções, né? E aí eu fiz. Mas, sabe, eu ouvi que eu não devia fazer. E aí, até que assim, eu repensei e eu tô vendo que não foi uma atitude boa pra mim. Aí eu falei pra ela: tá vendo? É isso aí. Isso é ouvir o espírito. Na hora, você teve a decisão. É o que você falou aí. Você poderia decidir pelas coisas da carne ou o espírito que estava ali dizendo: não fala isso, vai trazer, não vai ser bom. Mas ela escolheu pela outra parte. Só que é tão legal isso aí, cara, que ao invés dela ser reprimida, é como se o espírito tivesse feito ela voltar a consciência para aquele cenário e fazer com que ela se refizesse naquilo, repensasse, falasse: não, eu podia realmente não ter falado. Eu falei, não foi bom, e eu percebi dentro de mim que eu não devia ter falado e não ouvi. Esse é o espírito que atua dentro de nós, cara. Que
que é esse espírito que ele tá falando aqui, que é esse que você tá falando aí, que a gente participa sim, a gente é ativo aqui na parada, mano. Você tem que escolher na hora. Você tá escolhendo pelo quê, cara? É isso aí. A gente tá ouvindo a palavra, quando né? o espírito vem e te fala, Carlos, vai aqui, e quando a gente não faz, quando você tá na sua oração, às vezes vem um negócio lá de trás que você não fez, né? Às vezes você tá numa oração, você lembra de um troço lá de trás, assim. Aí você fala, nossa... Deixei pra trás isso aqui. Eu tenho que acertar. Vou dar um jeito de fazer isso aqui. Tem que dar um jeito de... Cara, eu acabei de ler que ele falou assim, eu vou te ensinar e vos farei lembrar de tudo que... Eu entendi. Cara, do mesmo jeito que essa minha amiga aí, ela lembrou daquela cena e falou, cara, eu lembro que eu tava sentindo pra fazer de outro jeito e fiz desse. Cara, o lance é esse. Quando Cristo, ele ressuscita, fazendo um parêntese, ele ressuscita, eles estão lá tudo acuado e tal, com medo e tal... Eles estão trancados, ele aparece no meio deles e fala, a paz esteja com vocês. No primeiro dia da semana. Nesse dia, cara, ele fala assim, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Aí ele envia eles, mas não antes de fazer isso aqui, ó. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Cara, isso aqui tá em João 20, versículo 22. Recebei o Espírito Santo. Quem soprou? Cristo. O próprio Jesus soprou sobre eles. Ele soprou sobre você, man. Amém. O Espírito dele. Ele soprou sobre vocês aí. Nós que cremos nesse caminho, nessa verdade, neste homem que é sinônimo do amor, de nós, em nós ele soprou o Espírito. E aí, cara, é isso que essa minha amiga passou. O Espírito, ele vai dirigir você, ele vai te falar. E aí cabe a você, como você falou, Carlos, quanto mais afinado com ele, mais a gente escolhe pelas coisas dele, né? Porque reconhece. Até sendo humano e entendendo que é o melhor pra gente, né? O que vem dele não é pra fazer mal a gente. Isso aí. É sempre pra uma coisa melhor. Perfeito. Ou pra fazer mal a alguma outra pessoa. Não tem sempre isso. Sempre vai ser pro melhor, né, velho? E é pra nós mesmo, é isso aí. É um Deus que preza, né, cara? Cuida de nós, né? Lembra daquele... o fruto do Espírito, né? Em Gálatas. Tem várias palavrinhas ali. Amor, paz, alegria. E por aí vai. Domínio próprio. E Paulo, de maneira já muito madura, tendo crido como nós, recebido o Espírito Santo como nós, ele fala assim, pois então, a partir de agora, parafraseando aqui, ele fala, andeis sob a ministração do Espírito e não da carne. Paulo está sugerindo para nós para fazer isso. E é engraçado. Como que você faz isso, Carlos? Por exemplo, como andar na ministração do Espírito, né? Cara, é uma coisa que é muito particular de cada pessoa, você não acha? É uma coisa que... é muito íntima. Íntimo. Você falou agora na oração. E quanto mais a gente está em contato com a palavra e vendo o que ele fez, as suas ações... mais a gente vai entendendo o que está em semelhança com isso e o que é diferente disso. É verdade. Né? Vai separando, né? Quanto mais a gente vai conhecendo das suas palavras, do que ele disse, do que ele fez, mais a gente vai entendendo também e tendo essa consciência dentro de nós, né?
mas é de uma maneira sobrenatural. Eu estou falando ainda da maneira mental que a coisa acontece, mas acontece de uma maneira sobrenatural, Né, que é cara? além do nosso entendimento, porque tem coisas que É a uma gente... certeza, não é, Carlos? Tipo Não, assim, e tem você coisas sabe que você sabe, cara. aprende e que depois é que você vai ver a passagem. É, E aí você fala, nossa, eu não conhecia essa passagem. do espírito. É, exatamente. Então. E não tem uma parada assim, Carlos? Às vezes, mano, você já contou aqui, por exemplo, exemplos teu. Aquela parada do café, por exemplo, lembra? Não. Que você foi até um café? Ah, Você tá, encontrou o cara, lembra disso aí? lembro. Cara, como que acontece quando a direção do espírito vem? É uma certeza, É uma cara. certeza. Você sabe que você sabe que você tem que ir pra aquele negócio ali. E aí você sempre tá é uma numa coisa, paz. é isso que eu ia falar, é sempre uma coisa boa. Ele sempre que chega, ou ele fala não temas, ou fala que Ou a já- paz, você a já paz tá na- esteja convosco. É, ele sempre chega de uma maneira milagrosamente amorosa. Amorosa e em tranquilidade, sereno. Os atos também, que se essa certeza que vem pra você é uma certeza pra fazer algo ruim ou mal, não é dele que tá vindo. É, exatamente. Não é dele. Não, é É óbvio, né? sempre Quase. amoroso e sempre uma coisa que vai te fazer bem ou vai fazer bem ao próximo, né? Não, eu realmente, pensando aqui, acho que tem a ver com o que você tá falando mesmo. E é uma certeza mesmo, cara. Não é uma coisa assim que você fica em dúvida. Quando ele vem, o Espírito quer que você tenha uma atitude, tome uma ação ou uma decisão. É uma parada que você sabe. E lá no seu íntimo, se você perceber, vai ter uma paz ali te segurando, mesmo que a decisão seja difícil. Ou que seja uma coisa que você tá meio com medo de fazer. Não, uma às vezes parada- Você não quer fazer. Isso que eu ia falar agora. Às vezes é uma coisa que você não quer fazer, mas você se acalma, se aceita essa paz que tá vindo, né? E age de acordo com que com o age- Espírito. você ganha. Se porque- você faz isso, você ganha, né? E parece uma coisa complexa, mas não é, cara. Embora pareça, eu acho que é tão simples. Eu acho que é complexo, mas não é difícil. É verdade. Eu acho que é complexo mesmo, tem razão. Tem Porque muitas é uma parada- coisas, às vezes tem muitas linhas diferentes, né? E que para o nosso raciocínio fica complexo até. Né? Sei lá, às vezes você pede É. uma coisa É isso aí. e aí você tá pedindo, você tá com aquela dúvida e aí vem um texto, daqui a pouco você vê uma coisa na TV, mas é tudo numa ordem Com a música. que não é uma ordem feita pela sua cabeça, como... Não, é uma coisa para te mostrar ali que aquilo ali tá te direcionando. É sobrenatural a parada. É sobrenatural. É doido, velho, isso aí. É muito doido viver isso aí, né, cara? E ao mesmo tempo é muito legal, é muito né? bom. É muito legal, cara, porque é uma tecnologia o negócio, sabe? E Tipo- é uma tecnologia natural, né? Não é artificial. Não, é sobre... é por cima do natural ainda, né, É cara? sobrenatural ainda. E, cara, o que eu acho mais massa é que os homens que descobriram tudo isso, cara, todos nós aqui, incluindo nós, os homens dessa Bíblia, e todas as pessoas que a gente tem conhecido aí, por aí, igrejas e tal. Cara, quando você vai descobrindo que esse mundo de Deus existe, tipo assim, um Deus que é a verdade, que amou você e te deu o amor dele total. Você recebe. Quando você recebe, ele vem e habita em você, começa a te dirigir. Você começa a entender que a vida, ela não faz sentido sem ele, sem isso. E aí, qual que é a próxima vontade? Contar para outras pessoas que essa maravilha existe. Exatamente. Por consequência, você fica assim, meu irmão, preciso te contar uma parada que tá me acontecendo. Cara, eu preciso te falar de uma paz que começou a entrar em mim aqui, cara. Ontem mesmo eu encontrei umas pessoas para falar de Deus, num encontro que a gente tem, e um das pessoas falou, cara, desde que eu estou nesse grupo falando de Deus,
meu trabalho, acontecem muitas coisas. Se fosse em outros tempos, a minha esposa tá aqui, ela sabe, eu estaria descabelado e sem tempo pra família, sem tempo pra nada. Mas agora, parece que tem uma paz, cara. Tipo assim, meu trabalho tá mó caos. E existe uma paz interna de um lugar que é intocável, cara. Ali ninguém toca não, velho. Ali é uma parada que é uma tecnologia intocável. Essa tecnologia sobrenatural dele. Aí, A melhor parte não será tirada. lembrei desse trecho. Boa. Marta e Maria. Marta, se preocupa com muitas coisas e fica atarefada com muitas, preocupada. Maria escolheu a melhor parte, que é estar do lado dele. E essa não te será tirada. É a mesma coisa dele falar assim, cara, e essa paz que tá aí dentro não te será tirada. Ninguém pode. É essa pescada que você deu aí, man. Isso aí é real, meu irmão. Aí você quer contar. Provavelmente esse cara, na hora que ele tiver no emprego dele lá e a coisa tiver maralhada, os amigos do lado. E é uma coisa, né, Renato? Tá boa. É uma coisa assim, a gente quando você olha a sua vida antes de um batismo, depois dele, você realmente olha para as coisas e você fala assim, cara, como é diferente, né? O mundo dividiu. Como que o meu jeito de agir diante das coisas, ele se tornou total diferente. Pode ser até parecido as coisas que acontecem, que se repetem, mas o jeito de você internamente ver aquilo, viver aquilo, se torna uma coisa diferente. Perfeito, velho. E você falou, a gente falou de que a gente tem vontade de falar, né? Contar pros amigos. Você quer Você falou, né? De depois do batismo, né? Eu queria até usar um exemplo aqui do nosso querido João Batista. Vai lá no João. Porque o João Batista, o cara veio pra cá. Aí, o que aconteceu? João Batista, os caras começaram a ver que ele falava ali várias coisas e não sei o que, tava ali movimentando um ministério praticamente, gente atrás dele, discípulos, seguidores, o cara popular ali, mesmo sendo aquele cara do jeito que a gente sabe, sem nada, um cara no meio do pobre, simples, mas com as verdades na língua dele, na boca dele. E esse cara começou a levantar suspeita de ele mesmo ser o Messias. E aí vieram alguns caras do tempo perguntar, quem que é você? A gente tá sabendo que você tá movimentando muitas coisas aí, e a gente tá querendo saber se você é o cara mesmo, entendeu? E aí, é engraçado que João, velho, tão simples, mano. Lembra que ele responde? Ele responde assim, eu sou uma voz que clama no deserto. O cara nem o nome dele ele fala, mano. Tipo assim, quem que é você? Aí ele fala assim, sou uma voz que clama no deserto. E aí, passam uns trechos à frente, fala assim, e no outro dia, tá escrito, tem uma parte aqui, tá em João 1, eu li isso ainda hoje, tá escrito assim, ó, no versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai, cara, esse cara aí, imagina, velho, Jesus tava ali, Jesus, cara, não é qualquer cara, Jesus vindo. João foi o primeiro cara a fazer essa parada que dá vontade da gente fazer agora. Olha, mas com o próprio cara. Fala assim. Cara, mano. Olha quem tá vindo ali. Meu irmão, todo mundo viu. Ninguém falou nada. Ele teve olhos, mano. Deus agraciou o cara de falar assim, é aquele ali, ó. Como assim que ele teve essa certeza ali, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E batiza o cara. Que a gente sabe a história. Então, cara, João tava ali pregando, sendo ele uma voz que clama no deserto, como se ele dissesse, eu
não sou o foco. Não quero que vocês olhem pra mim. Não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Exato. Tá vindo um cara ali, pô. Ali, ó. Descendo ali o barranquinho ali, ó. Aquele cara ali, velho. Ele é que é o cara. Ouçam ele. E transfere a parada, velho. Tipo, Carlos, o que a gente faz, cara? Se não isso? A gente como cristão, cara. O que a gente é, mano? É isso aí. Boa. Tipo, se não só fala assim, que o cara aqui, ó, resolve aí com ele, pô. Vou te... E não tem como terceirizar, não, man. É tipo assim, Carlos, vai ali, cara, é esse cara aí. Vou só apontar pra você, é ali, ó. Tu vai, pô. E é estranho porque, assim, é resposta pra cada situação, né? São situações diferentes, mas é a mesma pessoa que a gente vai apontar pra solução. Mesmo. É a mesma pessoa. E Jesus, velho, ele é tão lindo, velho. Me encanta isso aqui. Vai Mateus 11 aí, ô Carlos. Nós já estamos terminando já. Tá quase no finzinho aqui. Eu preciso ler isso aqui pra vocês, que é muito bonito isso aqui, cara. Eu acho maravilhoso. Mateus 11, 2. Esse mesmo cara que apontou e falou, eis o Cordeiro de Deus, foi preso. Aí o cara foi preso, passou uns dias na cadeia, né? O bicho pegando pro lado dele. Aí ele ouve da cadeia, ele ouve falar desse cara que ele tinha anunciado lá atrás. Passaram-se os dias e não sei o que. Seguidores de João vão visitar ele na cadeia. E aí João, sem ver, você sabe da história, manda 2 e fala assim. Olha o que João fala. Versículo 2. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar por outro? O mesmo cara que tinha certeza, dentro da cadeia, sem poder ver, estava perguntando: é você mesmo ou é outro? Pra você ver que às vezes, cara, embora a gente saiba quem é o cara que a gente tá seguindo, tem hora que a gente precisa dele. Pra ele falar assim, sou eu mesmo. Não é você, não. Ele mesmo vai vir e vai compensar a sua fé. Ele mesmo vai vir e vai te dar força pra você crer naquilo que você já sabia. Amém. Porque você sabe hoje, mas amanhã pode ser que você fique meio incerto de alguma coisa. E olha como que Cristo respondeu isso, né? De forma sobrenatural também, né? Leia aí pra nós. Quer que eu leia? Leia aí pra gente. Aí os discípulos foram lá. Chegaram lá na roda, tava lá Cristo, né, o cara. E aí, olha o que o Cristo responde. Quer dizer, João mandou perguntar isso. Cristo pensou, uai, meu João, aquele lá que me batizou? Então faz o seguinte, responde isso aqui pra ele. Fala só isso aqui, ó. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E ele coloca ali, né, logo no início, né? Voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Nossa, velho. O que vocês estão agora ouvindo, presenciando, vendo? Mano. Cristo materializa a parada, entendeu? Ele não dá uma resposta, um sim ou não. Ele fala assim, olha ao seu redor. Testemunhe, né? Testifique. Observe os testemunhos. Observe as mensagens enviadas ao seu redor. E o que é mais lindo, velho, ele faz isso com amor, porque mesmo João tendo dúvida, ele fala, João, é como se ele estivesse dizendo pro João assim, se ele pudesse encontrar o João, ele ia dizer, João, vem aqui que eu vou te mostrar. Olha esse surdo aqui, ó. Ele nunca ouviu, ele tá ouvindo.
Olha esse cara que nunca falou aqui, ó. Olha esse outro que era leproso. Quem poderia curar um leproso, João? O próprio Deus, né? Foi eu que curei ele, João. Você tem mais alguma dúvida, meu Joãozinho? Me dá um abraço aqui. Abraçar o Joãozinho, entendeu? O Joãozinho ia falar, eu sei que eu era esse que eu tava esperando. E não era nem só ele falando, né? É vendo ele fazendo. Vendo, né, cara? Ali os mensageiros foram os olhos e os ouvidos dele, né? Nesse momento. Eles chegaram lá para perguntar, mas viram as coisas acontecendo. Cara, imagina a euforia dos caras. The Chosen mostra bem essa cena, mostra, né? É bem legal. Mostra mesmo. Imagina os caras ele dando essa resposta, mano. Vendo ele fazer esse negócio todo. João pensou, agora eu tô tranquilo. Cumpri a minha missão, né, cara? De anunciar a luz certa. Tipo assim, o endereço certo, sabe? Sem errar. Que mais tranquilidade. João fez tudo que a gente precisava. Que era... Ele mostrou pra nós, né? Quem que é o cara que vocês têm que seguir? Esse cara aí, ó. E aí Cristo... Transforma nova todas as coisas. Transforma nova todas as coisas. Isso é lindo demais, mãe. É isso. Inclusive, lembra quando Tomé não tá com eles quando ressuscita? E aí ele fica meio incrédulo e não acredita. Olha outro jeito aí de mostrar de novo. De novo, cara. O cara tava meio sem fé ali, andou com ele, viu tudo. E nos últimos minutos, que ele tava ali, sem entender se era verdade. Ah, o Senhor apareceu? Como assim, né? Só acredito se eu ver. Se eu tocar nas feridas, né? E aí, o que Cristo faz, mãe? Tomé, vem aqui, Tomé. Olha aqui, ó. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, as marcas. Estende tua mão e coloca no meu lado, onde ele foi. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé se confessa: esse é o meu Senhor e meu Deus. Feliz. Amado, mesmo quando ainda estava com dúvida, o Senhor te mostra as evidências. Ele fala: aqui estão os fatos. Veja e creia. Quer dizer, esse é o pão, né, cara? Essa é a verdade que alimenta. Entendeu? É isso. Você entendeu? Não é fácil, não. É bom demais. É isso aí. Vamos ficar por aí, então? Vamos nessa. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem aí, cara. Porque nós temos uma missão. E nossa missão, a gente sabe que é seguir o exemplo de João Batista. E quando você estiver meio assim, sem saber, ele vai te mostrar as evidências e vai falar: você tá no caminho certinho. Pode continuar que tá tudo certo. E você vai continuar fazendo a obra dele mesmo. E depois que ele veio e cumpriu tudo, ele nos convida a seguir os passos dele mesmo, né? O que ele fez, como ele fez. Quer dizer, assim te reconhecerão como meus discípulos. Isso aí. Amém. Então, beleza. Valeu. Até o próximo episódio de Todo Tempo Podcast. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua semana. Até o próximo. Até. Valeu. Muito bom, né, cara? Bom demais. Vivenciar esses negócios. Não, é legal.